Estão meio pouquinhas pessoas hoje, né? Feriadão aí, né? Eu queria ter dinheiro para gastar, para poder viajar, Patrícia, só que não tem, não. A responsabilidade também da gente é maior, né? Estar na casa do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 1. Já há algum tempo eu tenho vontade de pregar nesse salmo, nessa noite. Se nos permitir, nós vamos ensinar algumas verdades aos irmãos que está nesse salmo. Salmo 1, de 1 a 6. Salmo 1, de 1 a 6, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer é estar na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Curva a sua cabeça. Glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, é com grande alegria, Senhor, que abrimos a Tua palavra nessa noite. E queremos agora, nesse instante, ouvir a Tua sagrada Escritura, Senhor. E que essa palavra, Senhor, possa, Senhor, alimentar as nossas vidas, Senhor. Nos dar direção correta, Senhor, meu Pai querido, para andar na Sua presença. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa os Teus filhos que aqui estão, Senhor, meu Pai querido, que sejam alcançados pela Tua graça e pelo Teu amor. É o desejo do nosso coração, nesta noite e para todos sempre. Amém? Sente-se, irmão, em nome de Jesus Cristo. O Salmo 1 é um salmo conhecido como um salmo de sabedoria. Ele revela um contraste, ele faz um contraste entre atitudes do justo e do ímpio. Como o justo procede e como o ímpio procede em sua vida. Para com a palavra do Senhor, para com a lei do Senhor, o justo ama a medida constantemente da lei do Senhor, enquanto o ímpio odeia a palavra de Deus e tudo aquilo que representa a palavra do Senhor. O justo, ele ama e adora estar na presença do Senhor. Adora meditar na palavra do Senhor, como o salmista diz, de dia e de noite. Isso significa que o Salmo 1 fala da palavra de Deus. A palavra de Deus revela dois caminhos nesse salmo. O caminho da bênção e o caminho do juízo. A bênção divina é derramada sobre aqueles que meditam na palavra de Deus. Mas o juízo divino é derramado sobre aqueles que se rebelam e transgridem a palavra do Senhor. Isso é cristalino e reto na palavra de Deus. Aqueles que ouvem a palavra do Senhor, os retos de coração, os justos, segundo o propósito do coração de Deus, amam a Deus. Mas aqueles que são ímpios, certamente virá sobre eles o dia do juízo. O dia que o Senhor, o quê? Cobrará a cada um deles. O Salmo 1 está organizado da seguinte maneira. A primeira parte indica que, por observação, todas as pessoas estão separadas eticamente. Salmo 1, de 1 a 4, é a primeira parte. Já a segunda parte indica que, por consequência, todas as pessoas estão separadas juridicamente. Eu vou explicar, mas com calma mais para frente. Salmo 1, de 5 a 6. Podemos dividir então o Salmo
1 da seguinte maneira. Primeiro, Salmo 1, de 1 a 3, retrata do juízo e seu compromisso com a lei de Deus. Segunda coisa, o retrato do ímpio, como o ímpio é, e a sua reprovação diante de Deus, Salmo 1, de 4 a 5. E no final, a confirmação do justo e a ruína do ímpio, Salmo 1, verso 6. Mantenha a sua Bíblia aberta para você acompanhar. Não é possível afirmar quem escreveu o Salmo 1. A gente não tem suficientemente estudos para descobrir quem escreveu o Salmo 1 exatamente. Também não se sabe exatamente quando esse salmo foi escrito, o período, mas verdadeiramente retrata exatamente como que as coisas ocorrem na vida de um santo, de um salvo e na vida de um ímpio. Vamos lá. Salmo 1, verso 1, você está com a sua Bíblia aberta? Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. O salmista começa dizendo que o homem justo é bem o quê? Aventurado. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do quê? Dos ímpios. Nesse contexto, essa expressão é ainda mais enfática, firme, do que a ideia de felicidade. Na Bíblia, uma pessoa bem-aventurada é aquela que desfruta do favor e da graça especial de Deus. O homem justo possui plena alegria e satisfação no Senhor. O homem justo, ele anseia por estar na presença de Deus. Ele anseia por cultuar ao Senhor. Ele anseia por estar um minuto sequer na presença do Senhor. Ele tem o seu prazer, e o prazer dele não está em coisas que a traça e a ferrugem e a traça podem corroer. Mas o seu tesouro está muito mais bem guardado lá no céu. O salmista diz que a pessoa reta não anda no conselho de quem? Dos ímpios. Ela não anda naquilo que o mundo tem o que feito e como as pessoas têm agido no decorrer dos dias, dos anos. As pessoas dizem assim: isto é correto, mas a palavra de Deus diz ao contrário. O homem tem que seguir quem? A palavra do Senhor. O homem reto, ele segue com discernimento aquilo que é reto diante dos olhos de Deus. Essa pessoa está efetivamente envolvida com o mal, a pessoa que não é reta. O justo não anda segundo o conselho dessas pessoas, porque ele é guiado pela palavra do Senhor. A palavra de Deus, a Bíblia, não é só meramente um livro qualquer, mas é um livro que conduz o homem ao céu e ao conhecimento de Deus. Ela não é apenas um manual, mas ela é a palavra viva e eficaz de Deus. Amém? O salmista também diz que o homem justo não se detém no caminho dos pecadores. Os pecadores são aquelas pessoas que frequentemente e costumeiramente quebram a lei de Deus. E elas quebram a lei do Senhor como se fosse algo bom e agradável, que não provocará para elas nenhum mal. Mas o justo não tem prazer de quebrar a lei do Senhor. Quando ele quebra a lei do Senhor, ele se entristece e procura o quê? Voltar aos caminhos da primeira obra. Ele quer agradar ao Senhor, e quando ele erra, ele se entristece e pede misericórdia a Deus. Os pecadores são aquelas pessoas que frequentemente costumam a quebrar a lei de Deus. Não se importam nem um pouco com isto. Por último, o salmista diz que a pessoa reta não se assenta o quê? Junto à roda dos escarnecedores. Não está ali compartilhando das ideias
que os escarnecedores têm e praticam costumeiramente. Os escarnecedores são aquelas que debocham e ridicularizam as coisas de Deus. Para eles, desobedecer ao Senhor é como entretenimento. Tem pessoas que têm prazer de deformar a palavra do Senhor, tem prazer de confrontar a palavra da verdade, muitas das vezes usando aqueles argumentos de progressistas, né? Nós temos que mudar, nós temos que evoluir. A evolução está em guardar a lei do Senhor. Tem pessoas que têm se amoldado às práticas mundanas nas suas vidas. E elas acham que isso é bom. Mas essas coisas provocarão e trarão um peso de morte para essas pessoas, se não se converterem dos seus maus caminhos. Os escarnecedores são aquelas que debocham e ridicularizam. Para eles, desobedecer ao Senhor é como que uma brincadeira qualquer. É interessante notar a forma progressiva com que o salmista aplica os verbos no Salmo 1. Acompanhe aí, veja bem. Ele diz assim, que o homem justo não anda, não se o que? Detém e não se assenta à roda dos escarnecedores. Sua intenção é fornecer um retrato do homem justo, revelando aquilo que ele deve evitar. Eu lembro que era comum alguns os irmãos dizerem assim, o crente pé dentro e pé fora, né? Na igreja ele é alguma coisa, na rua ele é outra. Na convivência com os irmãos da igreja ele é uma coisa, na convivência dos amigos fora da igreja ele é uma outra pessoa totalmente diferente. Porque ele se assenta e se compartilha às vezes das rodas dos escarnecedores, onde esses homens muitas das vezes estão a debochar do compromisso que é ser servo do Senhor. Versos 1, de 2 a 3. Vamos ler? Eu quero que os irmãos leiam em voz alta. Está com a sua Bíblia aberta aí. Eu quero ver esses irmãos lerem. Anderson, monta os microfones, pastor. Versos 2 e 3, em voz alta. Antes, vamos. Vamos lá, o verso 3 novamente. Ele, vamos lá, verso 3. Ele é como que no devido tempo e cuja folhagem e tudo quanto ele faz. Amém. Temos que treinar, né? A leitura igual com todos os irmãos. Na sequência, o salmista passa do aspecto negativo para o aspecto positivo. Versos 2 e 3 retrata o compromisso do justo com a lei do Senhor. Ele explica por que o homem justo não está envolvido no estilo de vida dos ímpios, pecadores e escarnecedores. O motivo para isso é que ele tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Preste muita atenção. A expressão lei de Deus não se refere apenas aos mandamentos específicos, mas também à escritura inteira. Ele vai para segunda-feira para o seu trabalho ou para a sua casa, ele está o quê? Pensando na palavra do Senhor. Ele deita pensando na palavra do Senhor. Ele acorda meditando na palavra do Senhor. Ele anda durante o dia meditando na palavra do Senhor. Isso é meditar na palavra de Deus. E ele começa a achar, e nisso em meditar, o seu prazer. Tem pessoas que parecem que querem tirar férias quando saem da igreja.
E eu lembro de alguns irmãos que dizem que existem muitos crentes chamados 007, quer dizer, são espiões, ninguém sabe que é crente. Porque quando ele sai da igreja, ele há uma transformação para o mal. E quando um dia você precisar dar o testemunho, vou falar, mas você é crente? A expressão lei de Deus não se refere apenas ao mandamento, mas também à escritura toda. A palavra traduzida pelo verbo meditar, no hebraico significa dizer em voz baixa. Quantas vezes você já se pegou a falar um texto bíblico na sua mente? A lembrar de uma passagem. Meditar é isto. É recitar também a palavra do Senhor. Senhor, Tu és bom, Tu és misericordioso. Senhor, Tu fazes visitar na minha casa, a minha geração. Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, Tu és poderoso. Relembrar dos feitos de Deus, dos atributos santos e imutáveis do Senhor. Saber que o Senhor está com seus olhos fintados sobre nós todos os dias. Ele nos guarda, Ele nos protege e Ele está de contínuo olhando para nós. Ele não se desvia em nenhum momento de tirar as suas vistas de nós. O homem justo está constantemente meditando nas Escrituras. Isto é, pensando e recitando para si mesmo as palavras de Deus. Warren Wiersbe diz que se falarmos com o Senhor sobre a palavra falará conosco sobre o Senhor. Por isso que é tão importante ler a palavra. Por isso que é importante o quê? Recitar a palavra de Deus. Por isso que um culto tem que haver o quê? Não só louvor, mas tem que ver palavra, recitar, falar, para que possamos meditar nas santas escrituras de Deus. Por fim, o salmista compara o homem justo com a árvore plantada junto à corrente de águas. Salmo 1:3. Ele é como o quê? A árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será o quê? Bem sucedido. Esta é a figura muito apropriada e frequente nas Escrituras para falar sobre as bênçãos de Deus sobre o seu povo. Ele faz uma analogia, uma comparação de uma árvore plantada onde há abundância de água. A árvore está sempre o quê? Viçosa, florescendo e produzindo os seus frutos adequadamente. Há uma tristeza quando se vê um crente afastado da presença do Senhor. Quem está na presença do Senhor olha para aquela pessoa e vê aquela pessoa desminguir, enfraquecer. Às vezes para ela está forte, feliz, mas você olha para o semblante daquela pessoa, está entristecido. Porque a alegria verdadeira está na presença de Deus. Alegria perpétua, alegria que é verdadeira, é aquele homem que tem prazer de estar na presença do Senhor, que não vê a hora de chegar o grande dia do triunfo do Senhor, onde Ele buscará a sua igreja e nós nos encontraremos com Ele nas nuvens e cantaremos para sempre Hosana. Hosanas, Hosana, Senhor, para todo sempre. Salmo 1, verso 4 e 5. Vamos ler? Vamos ler, todos nós juntos? Vamos ler? Vamos lá. Por isso, repita comigo, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Vamos voltar ao verso 4. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Verso 5.
Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Amém? O retrato do ímpio e a sua reprovação diante de Deus é esse pedaço. O salmista deixa claro no Salmo 1 que os ímpios agem de forma completamente contrária, oposta ao justo. Enquanto o justo é como a árvore plantada junto num solo onde há corrente de águas, o ímpio é como uma palha que o vento dispersa. Essa é a outra figura comum nas Escrituras para referir ao que é frágil, inútil e sem valor. Uma árvore imponente possui fortes e profundas raízes, mas a palha é espalhada até com o vento. Aqui o contraste entre o justo e o ímpio ficam ainda mais evidentes. O justo é como uma planta viçosa, mas o ímpio é como uma planta morta e seca. Isto é, planta, palha. Na verdade, a palha só serve para ser o quê? Queimada. Quantas pessoas que nós vemos afastadas do caminho do Senhor, elas vão pelas modas que o mundo empregam, elas vão de pensamento a pensamentos, que surgem cada dia, que surge algo novo, ela o quê? Entra e envereda por aquele caminho. Porque ela não tem firmeza naquilo que ela crê. O crer dela é volúvel e passageiro. Deus para ela é um ser volúvel como ela. Mas o nosso Deus é um Deus imutável. Ele não muda no seu caráter e naquelas coisas que ele acha e tem como santas. Amém? Amém? Por isso o motivo, explica o salmista, os perversos não prevalecerão no juízo. Os perversos não passarão. Chegarão diante do Senhor no grande tribunal, e o Senhor vai falar claramente: afastai-vos de mim, malditos. Eu nunca vos conheci. Alguém pode dizer: eu vou escapar, meu Senhor não me pegará. Mas não há isso. Todos nós chegaremos diante do tribunal do Senhor. Não há escapatória. Amém? Isso significa que o ímpio jamais serão aprovados no julgamento de Deus, ainda que muitas vezes eles se infligem no meio dos justos, quer dizer, eles estão aí no meio da igreja, nos meios dos justos eles vêm e sentam em nosso meio e compartilham muitas das vezes de coisas que nós vivemos, mas não prevalecerão, não ficarão, não aguentarão ficar na congregação dos santos, porque o Senhor a queimará como palha no seu dia. Eles não poderão permanecer entre eles para sempre. A palavra do joio é clara em dizer isso. Mateus 13, 24 a 46. No dia do retorno de Cristo, essa separação final ocorrerá. João Batista anuncia Cristo como sendo aquele que traz à sua mão uma pá para limpar a eira, e recolher o trigo no seu celeiro, e queimar a palha com fogo que nunca apagará. Mateus 3:12. Verso 6, para nós terminarmos nessa noite. Diz assim, vamos ler todos nós juntos? No 3. 1, 2, 3. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A confirmação do justo é esta. O salmista termina o salmo mostrando o resultado final do contraste entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. O Salmo 1 ensina que os dois caminhos nesta vida, isto é, há dois caminhos nessa vida, de retidão e o caminho da impiedade. Não há um meio termo, não há um meio do muro, ou é santo ou não é santo, ou é ímpio ou não é ímpio, ou é santo ou não é santo, não existe.
o caminho da impiedade são determinados pela relação do indivíduo com Deus. Se ele é próximo do Senhor, se ele é íntimo do Senhor, se ele medita na lei do Senhor, ele é justo. Ele é justo e justificado por Cristo. Por isso o salmista diz que o Senhor conhece o caminho do quê? Dos justos. Essa declaração não significa apenas um conhecimento de Deus acerca da conduta do justo, mas ele sabe quem é. Deus é onisciente e conhece exaustivamente, profundamente todas as coisas. Então, quando o salmista diz que o Senhor conhece o caminho do justo, ele está se referindo ao envolvimento pessoal que ele tem com essa pessoa. Um relacionamento especial entre Deus e os seus servos. Isso significa que o propósito de Deus se envolve ativamente de forma íntima com o estilo de vida do justo. Deus conhece o justo e o faz justo. E você consegue refletir e enxergar isso pela vida de retidão que aquela pessoa leva diante de Deus. E o Senhor conhece o coração daquela pessoa pelo que ela o quê? Tem no seu coração. Como ela age. Por isso que a Bíblia fala, e nós lemos, que o Senhor não se deixa escarnecer. Nós, às vezes, nos enganamos pela aparência, pela formosura, pela forma de dizer, pela forma de falar as coisas, mas nosso Deus conhece os nossos corações. E essas vezes, eu me pego a pensar nessa verdade. E quando eu vejo algumas pessoas dizerem assim, Deus conhece o meu coração. E isso, na verdade, as pessoas dizem isso para encontrar conforto. Mas, na verdade, quando eu ouço essas coisas, eu fico horrorizado e apavorado. Porque Deus conhece o meu coração e sabe que o meu coração não é bom. Tem pessoas que dizem isso, falando que Deus conhece o coração delas, porque elas acham que o coração dela é bom. E a Bíblia nos fala que enganoso é o nosso coração. A justificação de nós, irmãos, não está naquilo que eu faço, mas está naquilo que o Senhor fez por nós. Essas coisas deveriam o homem olhar e observar e falar, Senhor, meu coração é corrupto, por isso eu preciso de Ti. Eu preciso mudar minha vida constantemente, Senhor. Eu preciso ser cheio do Teu poder, da Tua graça, do Teu amor, para que a minha vida reflita em mim a Ti, Senhor. Isso significa que o próprio Deus se envolve efetivamente de forma íntima no estilo de vida daquele que é justo e justificado. Por outro lado, o salmista diz, na frase final do Salmo 1, que o caminho dos ímpios, ele o quê? Perecerá. A morte no final do caminho do ímpio, o inferno, para aqueles que não se rendem aos pés do Senhor. Muitas vezes os ímpios prosperam nesta vida terrena, inclusive ocorre frequentemente essa conexão com a expressão justo. Ele está prosperando, por isso que ele é justo. Ele é rico, ele não tem doença, ele não tem problema, por isso que ele é justo. Isso é um engano. Achar porque a pessoa, ela tem bens, ela não tem dificuldade alguma, ela é justificada. Muitos salmos tratam exatamente dessa questão. Davi falou especificamente sobre isso no Salmo 37. Por exemplo, Asaf foi o outro que admitiu no Salmo 73 que havia certas dificuldades em entender essas condições. No entanto, assim como no Salmo 1, todos esses salmos no final revelam o caráter temporário da falsa e superficial alegria do ímpio. Quer dizer,
eles não entendiam porque o ímpio prosperavam, porque iam bem, mas no final eles entendiam o porquê dessas coisas, que no final do caminho do ímpio há o julgamento, há um requerer de Deus para aquela vida que aquela pessoa levou. Haverá o dia em que o caminho dos perversos terminará o quê? Em ruína. Vai acabar. Por mais que o cara viva uma vida suntuosa aqui na terra, por mais que o cara viva uma vida boa, se ele for ímpio, um dia haverá o dia do julgamento para ele. Uma reflexão para que nós possamos terminar nessa noite do Salmo 1. Podemos citar aqui 3 aplicações que nós aprendemos desse Salmo nessa noite. Principais que aprendemos desse Salmo, diz assim. Primeiro, o Salmo 1 nos ensina que o justo é bem-aventurado. Essa bem-aventurança, porém, não é um fruto da nossa própria capacidade ou própria habilidade. Essa bem-aventurança é decorrente do seu relacionamento com Deus. Ele é dirigido pela palavra da verdade. Essa bem-aventurança está ligada ao seu observar da palavra do Senhor. Salmo 1 também nos ensina que a condição do ímpio é ilusória, passageira. Warren Wiersbe, o pastor, diz que do ponto de vista do mundo, os ímpios até parecem ricos e fortes, mas do ponto de vista de Deus, são desprezíveis, frágeis e destinados ao julgamento final. Salmo 1 também, para nós terminarmos, nos ensina que o justo sempre está amparado por Deus, ainda que ele tenha que enfrentar muitas dificuldades e aflições. O curso de sua vida não foge do controle de Deus. O Senhor conhece infinitamente o seu caminho e não permite que ele termine em ruína como os caminhos dos perversos. Assim é o nosso Deus. Assim há a divisão daqueles que servem e daqueles que não servem ao Senhor. O crente passará certamente grandes provações em suas vidas. Mas se nós nos permanecermos fiéis à sua palavra, e eles permanecerem em nós, nós receberemos na glória a nossa coroa de vitória. E encontraremos com o Senhor nas nuvens e glorificaremos o seu nome para todos sempre, em o nome de Jesus Cristo. Fique de pé, vamos orar.